Bom, ser templo do Espírito. Será que você já meditou sobre essa verdade? Você leu na Bíblia? Será que você entendeu? Ou é uma parte onde a Bíblia está dizendo é uma teoria? Hoje nós queremos falar de forma clara, concisa, o significado dessa passagem que fala para nós em 1 Coríntios, no seu capítulo 6, versos 19, onde vai afirmar: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Afinal de contas, no Antigo Testamento, ele apontava para a manifestação da presença de Deus em um local específico, que lá, naquela oportunidade da Antiga Aliança, começou no tabernáculo que foi colocado no deserto e posteriormente num grande templo construído durante o reinado do rei Salomão. Quer saber mais? Vem comigo! Bom, queridos, falar sobre essa palavra tão emblemática, tão lida, tão dita, olha, cuidado, o seu corpo é templo do Espírito Santo, ou seja, você é morada de Deus. Mas quando nós ouvimos isso, ouvimos com uma entonação como, olha, cuidado, se você beber, você está prejudicando o seu corpo que é templo. Olha, se você come coisas gordurosas, se você entra em situações erradas para o seu corpo, cuidado. Mas afinal de contas, a entonação é física. Se nós somos o templo do Espírito, se somos o templo de Deus, quer dizer que nós estamos falando que os nossos atos físicos realmente é o que atrapalham para que Deus possa habitar em nós? Ou tem algo a mais sobre isso? Nós precisamos analisar a fundo isso, precisamos entender de forma clara e concisa, precisamos não somente pensar fora da caixa, mas também precisamos estudar a Bíblia. E se você tem vontade de aprender a Bíblia, queridos, esse é o canal Cristocêntrico. Se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais. Aqui só tem estudo que fala da palavra de Deus, focado em sempre glorificar o Senhor Jesus. Bom, queridos, como eu disse aqui na Antiga Aliança, a manifestação da presença de Deus acontecia no tabernáculo construído no deserto através de Moisés, pela ordem de Deus, e também, posteriormente, ali no templo, que foi no reinado de Salomão. E na Nova Aliança? Na Nova Aliança é afirmado que o próprio Deus habita no seu povo, no corpo, enchendo-os com o Espírito Santo. A igreja é o templo de Deus. Por isso, nós temos que ter todo o cuidado, e eu já afirmei isso várias vezes, que o templo que mais importa não é aquele que está edificado, aquele que está com tijolo embolsado, não é o templo físico que nós vemos, que pensamos que é um lugar tão sagrado, mas o maior templo, aquele no qual nós temos que ter todo o cuidado, somos nós, a igreja de Deus. Bom, queridos, não podemos entender isso como algo teórico, e é logo a primeira coisa que eu quero dizer. Muitas pessoas leem e com certeza ficam só na teoria. Não é teórico. Ser templo de Deus, queridos, não é uma frase de efeito. Ele não é algo como um jargão cristão para ser repetido, mas ele realmente tem um significado real, profundo, e que nós falaremos. Vamos ler 1 Coríntios, no seu capítulo 6, verso 19, que diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Bom, Paulo está explicando aqui que a casa de Deus, ela implica também no caráter pessoal de Deus em cada cristão. Então, no contexto do capítulo 6, se você parar para ler 1 Coríntios, no seu capítulo 6, você vai ver que Paulo vai tratar de um problema sério, um problema e os perigos da imoralidade. E é nesse contexto em que Paulo ele vai demonstrar que isso é uma profanação em relação à habitação de Deus. E é claro que isso vai resultar em duas consequências: o dano físico e o dano espiritual. Muitas pessoas pensam que você ter a prática da imoralidade, isso só vai lhe causar danos físicos, psicológicos. Não
é assim, você vai ter dano espiritual severo. Então, queridos, veja o que diz também 1 Coríntios, no seu capítulo 6, verso 18. Diz o seguinte: fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Queridos, uma das coisas que nós temos que entender é que a prática de imoralidade, essas práticas vis, elas nos afastam de Deus. Mas veja algo muito interessante que Paulo vai nos trazer aqui. Ele vai dizer que todo o pecado que o homem comete, ele é fora do corpo. Fora do corpo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que muitos pecados não vão afetar o seu corpo, porque ele é feito sem a participação do seu corpo. Mas ele vai dizer assim, mas o que fornica, mas aquele que está na imoralidade, ele vai pecar contra o seu próprio corpo. Bom, então nós podemos aqui entender o seguinte, e isso é fato. A primeira coisa que eu queria dizer, e é logo concluindo com os amados, de que muitas pessoas falam assim, olha, você é templo de Deus, aí Deus habita. Bom, vamos entender melhor isso. Se você vê uma revelação de Paulo dizendo sobre as consequências daquele que peca contra o seu próprio corpo, que isso e que o nosso corpo é o templo de Deus, se há todo esse aparato para ser dito e ainda diz que há pecado que vai ser contra o corpo, ou seja, contra o templo de Deus. Bom, sendo assim, como que nós podemos entender de forma mais profunda? Nós podemos entender como uma pessoa que aceita a Cristo, aceitou a Cristo, olha, eu sou de Deus. E o Espírito Santo, é claro, ele que convenceu essa pessoa, ele que trabalhou para que essa pessoa estivesse ali realmente tendo contato novamente com o Pai. E é claro, como a Bíblia diz, quer habitar, quer estar com essa pessoa. Mas se essa pessoa, ela não faz a mudança de vida, a mudança de hábitos, de costumes, de vida, de todas as situações que a sua vida era anteriormente, e que conseguinte feria, era contra o seu corpo, que tirava a graça de Deus, que inclusive o afastava do Criador. Se a pessoa não muda, ele continua naquela vida degradante, naquela vida difícil. Como nós podemos entender isso aqui? É exatamente isso que nós podemos logo analisar de forma pronta e entender. É impossível. Não é só porque o cristão, quando ele ele está ali e aceitou a Cristo, vai ter que ter uma mudança de rota, uma mudança de vida. Isso é fato. Isso é fato. Mas mais do que isso, um dos sinais claros é que se aquela pessoa é a habitação de Deus, tudo tem que mudar. Se tinha vestes indecorosas, tem que mudar. Se tinha o hábito de ter uma língua suja para ficar falando, tem que mudar. Se era uma pessoa que, em vez de usar da verdade, só usa mentira, tem que mudar. Se era uma pessoa que gostava de enganar, em vez de estar sempre usando de honradez, tem que mudar. Se essa pessoa não gostava de trabalhar, gostava sempre de trapacear, isso tem que mudar, etc. Queridos, tudo que no velho homem ou na velha mulher eram impeditivos para que essa pessoa fosse para o reino de Deus e estivesse com Cristo, agora como nova criatura, é impossível você estar compartilhando ou até mesmo se alinhando com as mesmas práticas. Tudo deve mudar. Mas isso acontece do dia para a noite? Claro e evidentemente que muitas coisas serão um processo. Será um processo que vai ser caminhado, mas tem que mudar. E tem que mudar mesmo. Você tem que ver a olho nu que há uma diferença. Porque a pessoa que fala que aceitou a Cristo, que é templo de Deus, e que nada muda, principalmente porque quando a Bíblia vai relatar, ela fala que nós somos o santuário de Deus. No entanto, no grego, não está escrito santuário, e sim Santo dos Santos. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Era exatamente o local que no Antigo Testamento se manifestava a presença do Altíssimo. Era o lugar onde só o sumo sacerdote estava lá. Só o sumo sacerdote pisava naquele lugar. E ele estava ali exclusivamente para uma coisa, para uma finalidade, para a expiação dos pecados. E era ali que a manifestação da presença de Deus estava, aparecia. Então, queridos,
Se hoje o nosso corpo, que hoje é templo, ele é o santo dos santos do Antigo Testamento, é impossível uma pessoa continuar nos frutos anteriores e nos hábitos que não engrandecem o nome do Senhor. E para completar, eu leio para vocês 1 Coríntios, no seu capítulo 3, versos 16 e 17, que diz: Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. É uma afirmação muito séria, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Você se recorda quando Deus fala com Moisés e fala: olha, tira as sandálias dos teus pés, porque aonde tu pisas é santo. Ele não podia nem pisar com a sandália. O sacerdote, quando ele ia no Santo dos Santos, ele não ia de qualquer maneira. Ele tinha todo um ritual de purificação, de pensamentos e de muitas outras coisas. Ele tinha que estar ali com temor e tremor de estar diante da presença do Altíssimo. E muitas pessoas, às vezes, leem que nós somos o templo de Deus, mas como é algo tão teórico, é uma coisa assim, foi lido, tá na Bíblia, mas não entende que isso é na prática isso. Nós somos o templo de Deus e nós precisamos cuidar com tanto temor e tremor aquilo que Deus quer habitar. Deus quer habitar em nós, Ele quer ser a marca presente em nós. Mas se nós não temos o cuidado, não temos o zelo, como seremos a habitação de Deus? Eu espero que você tenha muito cuidado e tenha o mesmo temor e tremor em falar que você é a habitação de Deus. Principalmente se porventura você tem dúvidas de que você tem cuidado e zelado. Porque, entenda, são duas consequências. É a consequência física e espiritual. Não zelar pelo templo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.